Todo fã de pro wrestling já sonhou com lutas que simplesmente não aconteceram, seja pela aposentadoria precoce de alguns lutadores, seja por contratos em empresas diferentes, ou seja por pura teimosia da própria WWE. Mas hoje eu vou falar das minhas Dream Matches, então fica depois da vinheta que eu te conto mais. Hello Fighters, eu sou o Renan e você está no RXW Renan BC, o canal que fala de luta livre, também fala de cultura pop, mas o foco é envolvendo sempre WWE aqui no RXW. Vamos lá para minhas Dream Matches e eu vou explicar um pouquinho algumas delas para a gente ter o vídeo mais dinâmico possível e para vocês não ficarem totalmente entediados, obviamente. Começando em primeiro lugar, vamos para uma luta que seria facilmente um clássico, inclusive um dos próprios lutadores pediu essa luta, que seria AJ Styles versus Shawn Michaels. Sim, sem dúvida nenhuma seria uma luta de estilos parecidos com uma sombra, porque a gente sabe que o HBK recusou essa luta lá em meados de 2017, mas o próprio AJ Styles queria muito essa luta. Na verdade, desde a época que ele estava na TNA, ele queria enfrentar o Shawn Michaels, e ele pediu para o então presidente da WWE, que a gente não cita o nome aqui no RXW, essa luta. Porém, o próprio recusou a luta, o HBK, falando que não queria lutar contra o AJ Styles. Se a gente for ver, é até melhor, porque a gente tem uma luta dele muito sofrível, né? Com o Triple H contra os Brothers of Destruction algum tempo depois. Ainda bem que não aconteceu. Outra luta que eu adoraria ver, sem dúvida nenhuma, é CM Punk versus Stone Cold Steve Austin. Pra quem não sabe, os dois são muito parecidos no microfone, mas com personalidades fortes, só que com uma diferença. CM Punk é totalmente straight in head, e eu super apoio isso sempre, inclusive é o meu estilo nesse ponto, que é sem álcool, sem qualquer tipo de entorpecente, é a coisa mais perfeita que existe. CM Punk está 100% certo. Em compensação, Stone Cold Steve Austin era o maior alcoólatra dos anos 90 na WWE. A gente sabe porque a Atitude Era vendeu tanta cerveja na WWE, até hoje eu acho que é o maior período ali. E imagina uma promo desses dois, ou melhor, imagina uma luta entre ambos. Seria sem dúvida nenhuma uma luta que deveria ter acontecido lá em meados de 2011 ou 2013. Infelizmente não ocorreu, a gente sabe muito bem. Uma outra luta que eu coloco no meu top 3, que essas são as do top 3, mas ainda tem as outras, seria facilmente The Rock versus Roman Reigns, mas teria que ser numa WrestleMania pra gente ter um main event ferroso para ver quem é o verdadeiro Tribal Chief. O The Rock, que comandou os anos 90, ou o Roman Reigns, que é o maior campeão da era moderna da WWE. Imagina um combate intenso entre ambas personalidades, que são personalidades muito fortes. A gente sabe que ambos são importantes, cada um para sua época, sem dúvida alguma. Mas vamos partir para o quarto lugar agora da nossa lista. O quarto lugar é um pouco mais tenebroso, porque é uma luta que poderia ter acontecido em meados da década de 90, poderia ter acontecido em 2000 e pouco, poderia ter acontecido até quando esse lutador está na WWE. Que a gente poderia ter tido a luta de Undertaker versus Sting, né? O fenômeno versus o ícone. Pra quem não sabe, os dois nunca chegaram a nem se confrontar, nem em promos, nem em rivalidades. Na época que a gente teve a famosa Monday Night Wars, que era a guerra de WCW versus WWE, era o sonho de todos os fãs da WWE, inclusive o meu, apesar de eu não ter sido nascido nessa época, eu teve isso depois, era ver o Sting confrontando o Undertaker. A gente sabe que o Sting só foi estrear na WWE em 2014 ou 2015, editor me corrija aí. Então a gente não teve um contraponto ali, mas seria muito bom uma luta entre os dois de vez Triple H versus Sting, que a gente teve na WrestleMania 31. Sem dúvida nenhuma seria uma luta que chocaria o mundo do pro wrestling como um todo. Ambas lendas, sem dúvida nenhuma, ambos muito importantes para ambas as empresas e sem dúvida nenhuma que merecem estar no Hall da Fama, sem dúvida, como estão até hoje. Outra luta que infelizmente não vai mais acontecer, obviamente por circunstâncias óbvias, que um deles infelizmente já faleceu, mas era o sonho do próprio John Cena enfrentar o Hulk Hogan. A gente sabe que o próprio Cena pediu essa luta várias vezes para a WWE, mas a WWE recusou essa luta. Ele já disse que seria um conflito de gerações, né? A velha geração contra a nova geração na época, que era do Super Cena, né? Que era o auge do John Cena, que ele rivalizava e ganhava de todo mundo que ele enfrentava. Seria uma luta bem interessante e sem dúvida é muito importante para os padrões da WWE. Outra luta que não aconteceu de forma single, né, que é uma luta de 1 contra 1, mas seria muito foda, seria Brock Lesnar versus Batista. A gente sabe que ambos são brutais, fisiculturistas, inclusive antes de serem lutadores,
E a gente sabe que ambos estão no início lá da WWE, né, dos anos 2000, da Ruthless Aggression. Seria sem dúvida nenhuma uma vertente muito interessante pra gente trazer, mas infelizmente hoje em dia, ainda mais que o Batista não luta mais, não teria muito sentido. Agora, lutas que são impossíveis de acontecer, mas seriam interessantes mais ainda, seria Daniel Bryan versus Kurt Angle. Essa luta foi proposta a acontecer, mas o Daniel Bryan teve os seus problemas de pescoço, como a gente sabe, ele ficou impossibilitado no tempo de lutar. Ambos os wrestlings têm um padrão altíssimo de luta, e sem dúvida nenhuma, ambos estiveram na WWE, porém em períodos diferentes. Quando o Kurt Angle lutava, o Daniel Bryan não lutava mais, e quando ele voltou a lutar, o Kurt Angle não lutava mais, então ficou um contraponto bem chato nesse ponto agora. A gente vai partir para os três últimos, que algum deles é bem viajado, mas eu vou explicar para vocês. O próximo nome da lista aqui de uma luta que eu gostaria de que tivesse acontecido seria Ed Guerreiro versus Shawn Michaels. A luta chegou a ser cogitada, mas infelizmente o Ed Guerreiro, a gente sabe que teve complicações e ele veio a falecer no ano de 2005. Mas era uma luta que com certeza seria um choque totalmente. O Heartbreak Kid, Shawn Michaels versus Viva la Raça, Ed Guerreiro. Sem dúvida nenhuma seria uma luta completamente de estilos diferentes. O estilo americano versus o estilo mexicano, numa intensidade absurda, que sem dúvida nenhuma teria um digno, para mim, de WrestleMania ou de SummerSlam. Sem dúvida nenhuma seria uma boa, muito fácil. O próximo nome está muito inspirado no Forbidden Door, mas eu adoraria ver essa luta. Sem dúvida nenhuma seria uma luta muito foda, em todos os padrões, na minha humilde opinião, que seria entre Seth Rollins e Kenny Omega. O ponto é que não vai acontecer essa Dream Match porque ambos estão em empresas rivais. Sem dúvida nenhuma, é isso que é o mais empecilho, é isso que atrapalha todo esse plano dessa ideia dessa Dream Match. E a última luta, que seria no 10º lugar, seria na verdade uma revanche, né? Uma luta de revanche aqui, né? Um rematch, que eu acho que seria um ponto total que eu gostaria muito de ver de novo: CM Punk versus Chris Jericho na WWE, valendo o World Heavyweight Championship, uma luta intensa entre os dois, usando todos os argumentos do passado, argumentos presentes, e fazer uma rivalidade voltando intensamente o Chris Jericho com a gimmick dele lá da Elite, com o CM Punk atualmente, né, com o padrão que ele segue. Então seria uma gimmick uma rivalidade muito intensa, que eu gostaria de ver um ponto final nessa história, que sem dúvida nenhuma, pra mim, é uma das lutas mais importantes que a gente já teve na WrestleMania até hoje, e seria muito importante a gente ter uma luta de volta dessa. Não foi main event, felizmente, mas sem dúvida nenhuma valeria a pena a gente ter de novo Chris Jericho versus CM Punk. No Mais Fighters, esses foram o meu top 10 aqui, que eu adoraria ver essas Dream Matches. Claramente tem 1001 outras que eu adoraria, mas eu quis separar umas 10 aqui pra vocês. Vocês têm alguma Dream Match que vocês gostariam de ver? Eu tenho certeza que muita gente gostaria de ver John Cena versus The Rock mais uma última vez, mas lembre-se de curtir, se inscrever e assinar o canal. Lembre-se que nós somos foda, o resto é moda, e quem não gostou se sacoda. Viva, mas não sobreviva, a luta será sempre eterna. Até mais, fui, tchau, tchau.